E aí galera, aqui é o Patrick Monteiro e hoje eu venho iniciar aqui esse curso para o YouTube que vai ser a Masterclass Vue.js 2025, né, utilizando Vue.js 3. Muita gente vem me cobrando de um curso que eu comecei, que eu não dei continuidade, eu não consegui dar continuidade por conta do meu trabalho, mas eu vou tentar fazer um resumão aqui do básico do Vue.js para que você consiga começar a sua aplicação e conseguir desenvolver aplicativos, sistemas, etc. Hoje em dia a maior parte do mercado utiliza React, provavelmente 90% das empresas usam React, mas como a sua mãe dizia, você não é todo mundo, então a gente vai usar Vue.js aqui no curso. E o melhor é que eu vou seguir a documentação para que, quando você tiver dúvidas, você pode simplesmente ir lá na documentação e relembrar como assim, que eu também faço, né? Eu não sei tudo de cabeça, algumas coisas eu aprendi por utilizar muito no meu dia a dia. Na empresa que eu trabalho hoje, que é a Zarve, a gente utiliza Vue.js, utiliza a Quasa Framework, que é um framework baseado em Vue.js. Agora a gente está utilizando o Daisy UI também, que é uma biblioteca front-end, está migrando para um projeto Vite com Vue, para ficar mais simples algumas coisas e ter uma melhor experiência visual. E é isso que a gente vai estar utilizando hoje também. A gente vai usar a biblioteca Daisy UI, que inclusive recentemente saiu a versão 5, então ela já está na 5.0.12 e ela é bem bonita, tem bastante componentes, porém ela só é uma biblioteca HTML e CSS, certo? Então ela não tem reatividade, ela não tem funcionalidades, propriedades computadas, etc. Ela é HTML e CSS puro e você, com o seu conhecimento básico de Vue.js, vai poder dar a reatividade que você quer para a biblioteca. Então vamos começar do básico. Antes de mais nada, você precisa ter Node.js instalado na sua máquina. Eu estou aqui com a versão 22.14, que eu acho que é a última que está na versão LTS. Vamos dar uma olhadinha aqui. 22.14, ok? Vai ter, com o Node já veio NPM, que a gente vai utilizar também, e aí aqui está na 10.9.2. Isso daí não influencia tanto a versão do NPM. Aqui na documentação a gente tem a parte introdutória, ele vai falar um pouquinho, né? Mas a gente já vem aqui, ó, para o Quick Start. Outra coisa, a gente vai utilizar a Composition API, não a Options API como era ali no Vue 2, né? Utilizando aquela estrutura onde tinha methods, onde tinha um mounted, etc. A gente vai usar a Composition porque é a versão mais recente e que possibilita a gente utilizar somente aquilo que a gente precisa dentro do nosso componente, tornando o componente muito mais leve e no final a sua aplicação como um todo muito mais leve também. Então aqui ele diz, para você criar uma aplicação Vue, você precisa pelo menos do Node versão 18.3, a gente está com uma versão mais atual, e como criar ele, né, utilizando como se fosse aqui um CLI para pré-configurar o nosso projeto. Então eu vou dar Ctrl C aqui, vou abrir meu terminal, eu já estou com uma pastinha aqui que eu chamei de Masterclass Vue só para organizar lá dentro, mas ele vai criar uma outra pasta com o nome do nosso projeto. Então aqui ele já deu aqui, qual o nome do projeto que a gente vai criar. Eu vou colocar aqui de Masterclass Vue, pode ser Vue 3 2025. Lembrando que esse repositório no final da aula eu vou colocar ele no Git e ainda vou fazer o deploy junto com vocês. E aí aqui ele me pergunta várias coisas que eu preciso, e caso eu queira alguma delas eu aperto na barra de espaço. Eu posso navegar aqui com as setinhas. Se a gente quer suporte a TypeScript, eu vou colocar, mas eu não vou focar nessa aula, tá? O Vue Router, né, que é o sistema de rota para que a gente possa ter rotas diferentes, não só uma única página. Então a gente vai utilizar. O Pinha é o gerenciador de estado para que a gente possa compartilhar estado entre componentes. É interessante se a gente conseguir revisar, que essa aula ela vai ficar longa, mas eu acho interessante. Vtest seria para executar testes dentro dos componentes do Vue. Aqui eu acho que já ficaria melhor fazer uma outra videoaula focando nisso. O ESLint para ver ali prevenção de erros e o
Prettier para formatar o código. Então, escolhi esses. Esse Oxlint, ele ainda é experimental, então eu não vou utilizar. Ok. E aí, ele me dá aqui ele criou a pasta e aí ele dá os comandos que eu preciso fazer. Então, primeiro eu vou dar o cd master class view 3 2025. Eu entro na pasta. Ele dá o npm install aqui pra gente fazer. Para quê? Para que ele instale todas as dependências do nosso projeto. E aí a gente aguarda. O npm ele é um pouquinho mais lento, mas eu vou estar utilizando ele porque é mais padrão, né, da gente ter no nosso computador em vez dos outros. Hoje em dia o pessoal usa muito pnpm, ele é muito mais rápido, ele tem um sisteminha de cache, etc. Tem o yarn também, que eu prefiro utilizar o yarn, só que às vezes dá alguns problemas com esses CLIs, então eu prefiro usar o npm para ficar o padrãozão. E aí o segundo aqui seria para formatar, a gente não vai usar agora, e o terceiro é o para rodar o nosso projeto. Então eu vou limpar aqui e vou dar o npm run dev. Com isso ele levanta o nosso servidor local, certo? Eu vou copiar aqui com a porta 5173 e jogar aqui, ó. Com isso ele já traz o projeto, um pré-projeto, né, já definido. Eu vou abrir uma outra aba aqui do meu terminal, só para abrir aqui o Visual Code, ó, code ponto, que eu já tenho configurado, então ele abre aqui para mim o projeto que ele gerou. Então se a gente der uma visualizada rapidinho aqui, a Node Modules foram os pacotes que ele instalou. A public é a pasta public, onde fica, por exemplo, o favicon do view. O que é isso? Ele aparece bem aqui em cima, esse carinha bem aqui, ó. Beleza? src é a pasta que a gente mais vai utilizar. Deixa eu só fechar aqui para ficar mais organizadinho. Onde estão os assets, são os nossos CSS, imagens, etc. Os componentes é onde a gente vai poder criar os componentes reutilizáveis. Router é onde está o nosso sistema de rotas. Hoje ele tem duas rotas. A home, que é a própria barra ali, não, quando a gente entra, então ele cai nesse componente de home. E tem o about, que é uma outra rota, né, uma outra view que acontece quando a gente vai em about aqui, ó. Então observe aqui em cima que ele vai mudar. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo, tá? Então ele coloca a rota about. Legal. A store é o nosso pinha, que é o nosso gerenciador de estado. Ele traz aqui um breve exemplo de como utilizar, né? Na verdade ele traz aqui, ó, a user counter store, que é como a gente vai poder estar importando, que é o nome da store que ele define, que é a counter. E aí ele tem um contadorzinho e um incrementador. Então ele exporta essas funções. Então, por exemplo, eu vou poder ter o count lá no meu componente. Eu vou poder ter o double count, que ele vai fazer a multiplicação, ou seja, uma lógica aqui. E o increment vai ser uma função que eu vou poder disparar para incrementar isso e ser reativo. As views, que são como se fossem as nossas páginas. Então eu tenho a página de home e a página de about. E o app, que é o componente central onde renderiza as rotas. Então aqui nesse router view é onde as páginas são renderizadas. E esse restante aqui, ele meio que fica padronizado. Mas tudo isso a gente vai apagar para a gente criar o nosso projetinho, certo? Agora, o que a gente vai fazer? O main.ts é onde a gente configura algumas coisinhas também do view. Então aqui é que ele cria a aplicação de fato. Então se eu for importar alguma biblioteca, alguma coisa do tipo, a gente vai ter que fazer uma configuração para o view utilizar. Quem é esse app? É a aplicação view. Então seria um app.use, algum plugin, alguma coisa do tipo, certo? O index.html também tem algumas coisinhas que a gente pode estar configurando aqui. Por exemplo, a linguagem seria PTBR, né? Já que tem a PT, opa, tá errado, agora sim, PTBR. Tem a PT, que no caso é português, só que é português de Portugal, e o BR é o português do Brasil. Depois a gente pode estar atualizando o título aqui, por exemplo, Master Class View 3. Isso altera onde? Aqui em cima, ó, no título da página. Pode estar colocando também tags, outras coisas do tipo, se precisar. O package.json é onde vai ficar aqui as nossas configurações, os nossos pacotes, etc. Então tem também aqui os nossos comandinhos, ó, o preview, quando a gente roda uma build, os pacotes que a gente está utilizando, que no caso só são esses três, e aqui são as dependências de desenvolvimento.
certo? Mas quando vai para prod, ele vai utilizar esses pacotes. Tem o tsconfig, que também tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo aqui dentro caso necessário. E o vitconfig, que é onde a gente faz também algumas configurações para que o Vue consiga entender e utilizar alguns outros plugins, bibliotecas, etc. Ok, vamos para a configuração agora do DaisyUI. Então, a gente já instalou o Vue, certo? Já criou o nosso projeto. Agora eu vou instalar uma biblioteca externa de biblioteca UI, né, de componentes e tudo mais, para que eu não tenha que construir o CSS todo do zero. Só que assim, mudou um pouco a forma de instalar isso. Um amigo meu até me falou que ele tentou utilizar, só que deu conflito e acabei tendo esse problema inicialmente, mas depois eu fui ler com mais calma e entendi o problema. O que acontece é que antes da gente fazer essa configuração, a gente precisa fazer a configuração do Tailwind. E a configuração do Tailwind mudou. Então a gente clica aqui, para a gente ir para a documentação, e aí ele já tem aqui um Get Start com o próprio Vite. Então ele explica que eu tenho que instalar esse pacote aqui, ó, Tailwind Vite. Então vamos fazer isso. Aqui com o projeto rodando eu vou parar, Ctrl C, vou colar e instalar esse pacote do Vite. Não é muito pesado. Ó, já foi. Agora, dentro do nosso vitconfig, ó, a gente faz a importação do pacote. Vamos vir aqui no nosso vitconfig. Logo abaixo aqui eu vou colocar. Ele já reclamou ali, por quê? Porque eu estou importando uma coisa, mas eu não estou utilizando. Só que aí a gente vai colocar dentro de plugins esse Tailwind CSS aqui. E aí vai parar o erro ali em cima, ok? Salvo. E por fim, no meu arquivo principal CSS, eu preciso fazer a importação do Tailwind CSS também. Então, dentro do Vue, desse projeto que a gente criou, ele fica aqui dentro de Assets Main CSS. Esse CSS que tem aqui, eu posso apagá-lo, tá? Vou apagar todo ele. E esse base aqui também, não tem problema. Deixo o arquivo em branco e colo somente o Tailwind CSS. Ok, esse base CSS aqui eu acho que a gente não vai mais utilizar, eu vou apagar também o arquivo para não confundir, né? A logo pode ficar. Ok. Feito isso, ele fala para dar um npm run dev e se eu quiser testar aqui também de outra forma. Mas é somente isso que a gente precisa configurar do Tailwind, é o npm, rodar o pacote e o vite e a importação. Fechou. Tailwind está instalado. Já que o Tailwind está instalado, eu posso prosseguir agora para a instalação do DaisyUI, que basicamente é utilizar esse comando também. Aí a gente vai instalar. Super rápido, porque é super leve, né? No caso é só CSS. E não esquecer de fazer essa importação abaixo do Tailwind CSS. Então eu volto aqui, ó. Tailwind CSS está importado e eu simplesmente coloco o DaisyUI aqui. Pô. Agora a gente vai olhar, vai rodar o projeto. Vamos rodar aqui, ó, npm run dev. Ok, ele vai rodar o projeto, vai estar todo quebrado porque eu apaguei o CSS, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do nosso app view, a gente vai apagar esse header, deixa somente o router view. A mesma coisa aqui e pode apagar todo esse CSS. Como eu não vou estar utilizando nenhum CSS aqui, eu posso apagar até a tag style. Pronto. Na view home, que é onde eu quero fazer um exemplo e testar, o que a gente vai fazer? Apaga tudo isso. A gente vem na documentação do DaisyUI e vamos pegar alguma coisa interessante. Talvez um card, né, que ele é bem visível. Aí a gente copia o código, pode copiar aqui ou simplesmente apertar aqui. E a gente cola aqui dentro. Vou só um tab aqui. A gente volta aqui no nossa aplicação. Vamos ver. Não funcionou aparentemente. Deixa eu colocar uma div antes também aqui. Só para ver se não é problema aqui. Deveria ter funcionado. Vamos ver o que está acontecendo com ele. HTML. Vamos dar uma olhadinha.
Ah, a gente está na página errada, a gente está na página About. Essa é a home. E aí funcionou corretamente. Se a gente observar, o nosso sistema está no modo Dark. Por que isso acontece? Porque ele está detectando e fazendo isso automaticamente. Eu posso vir aqui no index.html, colocar uma tag aqui, data-theme, e colocar o tema light. Isso força a aplicação a utilizar o light em vez do dark, então ela fica branca. Beleza. Caso eu queira utilizar algum outro tema do próprio DaisyUI, o que a gente pode estar fazendo, tá? Você vem aqui, ó, pode escolher os temas, tá? Tem várias cores diferentes e tudo mais. Black, ó, Drácula e por aí vai. Você pode vir aqui, ó, nesse Make Your Theme. Você escolhe a que você quer. Vamos ver uma legal aqui, Synthwave. Vamos ver esse Synthwave como é que vai ficar. E você clica bem aqui em CSS. Ele te dá um código, certo? Esse código você copia e coloca logo abaixo do DaisyUI que você importou aqui no main CSS. Então basta colocar aqui. E aí você vai ter disponível esse tema dentro da sua aplicação. Então você copia o nome do tema, eu vou salvar esse arquivo, mas em vez de Light eu vou colocar Synthwave, que é o nome do tema que eu quero usar. E aí a gente volta aqui, ó, ele já modificou para esse tema. Fica bem legal, né? Esse azul escuro aqui, que eu queria saber qual é, talvez seja esse Base 100. Vamos ver como é que tá aqui no nosso card, só para eu dar uma olhada. Já tá o Base 100, né? Só que o fundo também tá Base 100, então deixa eu colocar o Base 200 só para ver se dá uma diferenciada agora sim, entre o card e o fundo. E se eu colocar o 300 deve dar um pouquinho mais diferenciada, que são cores diferentes, que são essas cores aqui, ó. Legal, configuramos o CSS dentro da nossa aplicação. Agora a gente vai fazer uma revisão da parte do Vue.js em si, da documentação. Então eu vou deixar a documentação do DaisyUI aberta, mas a gente vai focar aqui no essencial do Vue. Aqui então ele tem a parte de criação, a gente já pode pular porque o nosso projeto já está criado, e a gente vem aqui, por exemplo, para o template syntax, né, que é a forma de interpolar o seu JavaScript com o HTML, que essa é a grande vantagem de utilizar o Vue.js e outros frameworks do JavaScript, que é você poder tornar o seu HTML mais dinâmico. Se você for fazer isso com HTML puro, com JavaScript, dá um pouco mais de trabalho, tem que fazer uns tratamentos e tudo mais. Aqui é muito simples. Como é que a gente declara o nosso JavaScript dentro do Vue.js? Então aqui, continuando na própria home view, que já veio pré-configurada, dentro do template é onde fica a nossa parte HTML, e aí eu vou criar aqui embaixo a parte do nosso JavaScript, que seria script, certo? Hoje em dia, a gente pode criar o script com setup. Assim a gente não precisa estar definindo aquilo que a gente quer que seja exportado ou não para o nosso HTML ter acesso. Então, quando a gente coloca o script setup, ele automaticamente já vai ter acesso, né? O nosso HTML vai ter acesso às informações que a gente tem dentro do JavaScript. Então, por exemplo, a gente tem esse parágrafo aqui, ó, que é onde está o texto do nosso card ali, por exemplo. Então, vamos olhar aqui na tela. Deixa eu voltar aqui. Ó, que seria esse texto. Vamos modificar esse texto para que ele venha daqui. O título também, né? A gente também tem o título aqui, ó. E aí a gente pode colocar aqui da seguinte maneira. Como é que funciona essa reatividade na verdade, a template syntax. Eu posso simplesmente colocar aqui um const nome produto, sendo uma string. E aí o nome do produto vai ser tênis Nike, por exemplo. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Que a gente não está utilizando a lang. Deixa eu ver se eu coloco TS. Ele para. O nome produto ele está assinado, mas nunca está sendo usado. Então a gente vai pegar esse nome produto. Eu criei ele como uma simples constante. E aí a gente passa a utilizá-lo aqui. Essas coisas que tem reclamado aqui é do ESLint, tá? Só para que o nosso código não fique feio. Então, eu peguei e criei uma constante e através das duas chaves eu consigo interpolar com o meu HTML. Então, salvando, eu tenho aqui, ó, tênis Nike. A mesma coisa eu posso fazer para
a descrição do produto. Então eu vou colocar aqui const descrição produto igual a... Aí eu posso colocar aqui uma descrição: tênis para corrida, super confortável com alta tecnologia. Ok, falta fechar aqui minha string. Ou simplesmente fazer a mesma coisa, só que entre chaves, não posso esquecer das chaves, e pronto. Já tenho aqui, ó, tênis para corrida, super confortável com alta tecnologia. Show de bola. Então, essa é a forma de você comunicar o HTML com o JavaScript, né? Colocando as suas informações ali, interpolando ela dentro do HTML. Vamos para a próxima. A parte de reatividade. Como é que funciona? O Vue, ele aconselha na Composition API você utilizar a reatividade através do ref. E como isso funciona? Você tem aqui uma constante onde utiliza o ref do próprio Vue, certo? Você tem que importar para utilizá-lo. E aí ele cria um objeto, porque isso aqui é um proxy. Então, para você pegar o valor que tem aqui dentro do ref, você usa o .value. Vamos fazer um exemplo da seguinte maneira: quando eu clicar nesse botão, eu quero que mude esse nome aqui para outro nome. Vou colocar tipo promoção tênis Nike, certo? Então vamos lá para a reatividade. Primeiro, para eu ter um clique aqui nesse botão, eu preciso ter um evento de clique. E aí eu vou colocar aqui o @clique. Isso é adiantando um pouquinho, né, o assunto, mas seria um @clique. E ele vai chamar uma função, mudar nome. Pronto. Aí eu crio aqui, ó, function, mudar nome, parêntese, e aí eu vou querer mudar esse nome. Só que ele ainda não está reativo, ele está uma constante. Para eu tornar ele reativo, eu vou fazer aqui, ó, o import ref, que é para tornar reativo, from Vue, que é do nosso pacote do Vue. E aí esse tênis Nike, eu envolvo ele pela ref. Então eu tiro aqui, ó, coloco ref, parêntese, dentro dele o texto que eu quero. E agora eu vou modificar esse nome do produto toda vez que eu clicar, quer dizer, quando eu clicar no botão, porque ele vai mudar só uma vez. Então eu vou pegar aqui, ó, o nome produto, só que o .value para poder modificar o valor dele. E aí passo uma nova string aqui, posso colocar promoção tênis Nike e fecho aqui a string. Então, ao clicar, vou até mudar aqui para mudar nome, ele vai chamar a função mudar nome e vai fazer a modificação através do .value que a gente acabou de implementar. Então vamos lá, o tênis Nike está aqui, vou clicar e aí ele muda de forma reativa. Então a tela não precisou de carregamento, né? Não precisou de nada disso. Então a gente já conseguiu utilizar a reatividade do Vue de forma simples, não esquecendo que precisa utilizar o ref e acessar o .value daquilo que a gente quer modificar. Show. Vamos para outro. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa. Aqui ele mostra uma opção de incremente, por exemplo, né? Que a gente também pode colocar. Vamos colocar aqui mais um botão para a gente colocar um exemplo, né? Quantidade. Vamos ver aqui só se ele apareceu bonitinho, ó, quantidade. E aí aqui eu vou colocar mudar quantidade. Aí a gente cria aqui um novo ref, então const quantidade igual a ref, só que esse aqui em vez de string vai ser um número, ele vai ter que começar com 0. E a nossa função function mudar quantidade, onde ela vai ser incrementada. Então quantidade.value mais. Assim eu vou sempre estar incrementando mais um. Vamos dar um F5 aqui só para atualizar a tela. E aí, tenho que mostrar essa quantidade em algum lugar. Ela não está sendo mostrada. Então, como aqui eu tenho um P mostrando essa descrição, eu vou ter mais um P, só que mostrando a quantidade. Então, a gente tem aqui 0. Eu posso modificar o tamanho desse 0 ali usando alguma classe do Tailwind. Então, por exemplo, vamos olhar na documentação do Tailwind aqui, ó, para a gente aprender a utilizar também. Tailwind,
Esse teclado aqui eu tô desacostumado de usar. Deus. Oh, caramba. Ah, tá aqui, entendeu? Tá difícil digitar nele. A gente pode simplesmente pesquisar aqui, ó, font size, que é o que a gente quer. E aí ele dá aqui como a gente faz para utilizar. Então, por exemplo, text XS, text SM, text LG. Vamos colocar um text LG para ver como é que fica. Text LG. E aí a gente vai ter um texto maior aqui, ó. Legal? Se você quiser mudar a cor também, no próprio documentação aqui do Daisy UI, ele tem as colors, né? Então eu teria um text primary, por exemplo, que é esse tema que a gente escolheu, ele vai ficar nessa cor que tem aqui. Então se a gente olhar, ó, a mesma cor do botão. Se eu quiser colocar uma cor diferente, deixa eu ver, uma cor chamativa, essa Accent. Então, Accent. Vai ficar laranjinha. Ok, e toda vez que eu apertar no botão, o que ele vai fazer agora? Ele vai mudar a quantidade e somar mais um. Então vamos ver aqui, ó. Toda vez que eu clico, ele continua aumentando a quantidade e, mais uma vez, dando um exemplo de reatividade do Vue.js, como é super simples a gente fazer isso, tá? Então, a galera que usa React aí tem que fazer toda uma maracutaia. Olha só que simplicidade do Vue. Show de bola. Aqui ele já mostra o script setup, como a gente já está utilizando, né? Por isso que eu já adiantei, para a gente não ter que utilizar dessa forma aqui, onde a gente tem que declarar um export default, criar um setup e tudo aquilo que a gente for utilizar teria que fazer o return. Só que assim o código ele acaba ficando mais complexo com o script setup, que é como a gente colocou, a gente simplesmente declara aquilo e pode já utilizar no HTML. Ok. Também tem outra forma que é utilizando o Reactive, só que o Reactive a gente precisa ter um objeto em vez de um simples string ou numérico, certo? Mas ele funciona bem parecido com o ref. Deixa eu ver o que mais a gente consegue olhar aqui. No geral é isso. Vamos para as propriedades computadas. Para que serve a propriedade computada? De forma resumida, é quando você quer tratar um dado, mas não quer tratar ele dentro do próprio template, que até é uma má prática fazer isso. Por exemplo, digamos que eu quero colocar interpolado a essa quantidade o texto quantidade. Então eu teria que fazer mais ou menos isso aqui, ó. Fazer isso, colocar aqui assim quantidade, 2 pontos, fazer isso aqui e colocar a quantidade aqui dentro. Olha como não fica tão elegante essa solução, mas funciona. Só que não é uma boa prática, então eu vou dar um F5 aqui, ó. Ele continua funcionando normalmente e colocou aqui o texto quantidade. Mas a boa prática do Vue.js diz que a gente tem que fazer o seguinte, utilizar as computed properties. Computed. Então, como é que funciona? Eu crio aqui um outro const. Aí eu posso colocar assim, quantidade label, por exemplo, onde ele vai ter a computed. E aí a gente tem que criar aqui uma error function para fazer o retorno daquilo que a gente quer. Caso a gente retorne diretamente um valor, eu poderia simplesmente fazer isso assim, ó, quantidade.value. E aí ele retornaria o que eu quero. Ou a gente pode fazer da seguinte maneira, colocando aqui um objeto e dizendo o que ele vai retornar. Então, return, posso fazer uma lógica aqui dentro, caso necessário. Sei lá, colocaria aqui um let, alguma coisa, somaria, faria a lógica que eu preciso. Mas no fim, o que a gente vai fazer é tirar essa informação daqui, passar para cá. Posso fazer com return? Posso, mas eu não preciso. Não tem lógica, não tem nada que eu tenho que fazer aqui. Eu simplesmente quero retornar a quantidade, só que é a quantidade ponto value, certo? Que é o valor da quantidade com o labelzinho. E aí, aqui na minha sintaxe, né, no meu HTML, eu coloco simplesmente a quantidade label. Então eu deixo a lógica dentro do JavaScript, não dentro do HTML. Até porque se eu utilizar isso aqui em outros pontos, se eu colocasse, por exemplo, aqui também, eu precisaria mudar a lógica nos dois lugares que eu fiz aquela lógica. Quando a gente utiliza computed, eu simplesmente mudo a lógica num único lugar. Então é por isso que é uma boa prática a gente utilizar. E aí vai continuar com o mesmo resultado, com a computed.
é um dado computado, ou seja, é um dado tratado. Eu fiz alguma lógica, eu fiz algum tratamento, eu somei duas coisas e tudo mais, e retorno ela. Qual é a grande vantagem da Computed? É que ela também é reativa. Então, se você utilizar ref, ele vai estar recebendo todas essas atualizações, né, por ser reativo. Vamos olhar a documentação. Ele faz alguns exemplos aqui, ó, mas ele explica também aqui, por exemplo, essa lógica do yes ou no, tipo, ele remove essa lógica daqui e passa para uma computed, né, para retornar somente a mensagem de sim ou não. Então, é bem parecido com o que a gente fez. E a computed, ela possui cache, então ela só é chamada novamente quando ela realmente recebe algum tipo de atualização, senão ela não sofre nenhum tipo de chamada, né, então não ocupa memória. Classes em estilos. Isso aqui é outra coisa legal do Vue, que é o seguinte: você pode colocar classes de forma reativa. Então, por exemplo, digamos que eu não tenho a quantidade de um produto. Com isso, eu quero mostrar alguma mensagem aqui, por exemplo, esgotado. Vamos fazer isso utilizando mais um componente do Daisy UI. Então, eu venho aqui em componentes, ó, nessa parte de componentes, eu vou procurar um badge, que é esse carinha pequenininho, assim, ó, bonitinho. Eu gostei desse amarelinho aqui, que também é o Ascent. Eu vou copiar o HTML e vou jogar aqui do lado do nome. E aí, vamos ver aqui, ó, ele apareceu. Só que aí eu vou colocar, na verdade, vamos usar vermelho, já que vai ser uma mensagem, né, vai ser o erro. Então, em vez de Ascent, a gente coloca a classe erro e a gente coloca assim, esgotar. Pronto. Quando é que eu quero que apareça esse cara? Por que ele não ficou bonitinho? Badge erro. Eu salvei, só que ele não ficou vermelho. Vamos ver por quê. Que estranho. E por que isso aqui tá aparecendo no meio da tela? Não sei. Deixa eu ver se deu algum probleminha aqui. Deixa eu reiniciar. Era para ter ficado vermelho. Mas pode ser o tema que a gente está utilizando que isso aqui não seja vermelho, né? Deixa eu ver aqui no tema que a gente estava usando. O erro, ele é laranja. É por isso. Mas acho que a gente tem o red. Vamos ver se eu vou colocar direto a cor aqui. Deixa eu ver se eu colocar red ele vai funcionar. Se não, eu vou colocar background. Então seria BG red. Também não? Deixa eu ver se o Tailwind tem algumas colors aqui. Colors. Red 500, será que funcionaria? Olha aí, funcionou. E aí eu posso mudar também a cor do texto. Então text white. Opa. O meu W não está funcionando, é por isso que eu estou digitando errado. Tá duro. Agora sim, ficou bacana. Ok, só que eu quero tornar isso um pouquinho reativo, vamos dizer assim. Então, eu posso fazer o seguinte. Hoje ele está visível, né? Só que eu acho que aqui no Tailwind tem uma classe hide. Display hide. Que é quando eu quero que alguma coisa não exista. Então, por exemplo, o 1, que no caso ele tem 3 quadradinhos desse, tem o 1, 2 e o 3, só que o primeiro não está sendo exibido porque eu uso a classe hide. Então eu posso fazer uma lógica aqui, ó, que é o seguinte. A minha classe padrão é essa, mas a minha classe reativa seria com 2 pontos class. E aí eu posso fazer uma lógica. Eu estou fazendo um bind com a propriedade de class. Então eu quero que hidden apareça quando a quantidade ponto length, aqui é uma lógica que eu estou fazendo, GT for menor ou igual a 0. Então eu quero que esse componente seja exibido quando for menor ou igual a 0. Sendo assim, se ele é menor ou igual a 0, eu não coloco classe nenhuma. Agora, se ele não for menor ou igual a 0, aí eu coloco aqui o hide.
Na verdade, vamos lá. Se a quantidade for igual a zero, vamos fazer assim que fica bem mais fácil da gente entender. Se a quantidade for igual a zero, ele é exibido. Se não, não é exibido, já que é um esgotado, né? Se ele for igual a zero, ele vai ser exibido dizendo que está esgotado. Então, salvo. E vamos ver se a lógica vai funcionar. A quantidade está igual a zero, mas ele não exibiu. E isso acontece, eu já percebi, nos componentes Daisy UI. Ele tem alguns probleminhas com reatividade. No caso, eu acho que ele iniciou com essa classe aqui. Para resolver isso, eu vou ter que colocar aqui uma chave quantidade.length, talvez. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu já tive esse problema no outro projeto. Ó, ele exibe corretamente, só que quando eu coloco algum tipo de lógica aqui, ele não entende muito bem. Deixa eu até dar uma inspecionada aqui. Ele nem existe aqui. Não, ele existe, só que ele começou com Rider e não entendeu que ele tem que ser reativo. Vamos tentar tirar então essa lógica daqui de dentro e fazer uma computed também. Exibe badge esgotado. E aí eu vou criar mais uma computed aqui, const exibe badge esgotado, computed, com aquela lógica que a gente fez. E aí vai ter que ser quantidade.value.length para eu saber se é igual a zero. Vamos ver aqui. Continuou não exibindo. Ah, tá. Mas deixa eu ver se eu chamei certinho. Antes eu chamei certinho. O que eu vou fazer é colocar aqui o dois pontos key com a quantidade para ver se ele faz uma re-renderização. Continuou não exibindo. Quantidade.value.length é igual a zero? Então ele não tem que colocar nada. E por que ele está começando com essa classe Rider? Se eu estou dizendo para ele não colocar. Essa é a parte estranha de trabalhar com o Daisy UI, que eu tenho sofrido um pouquinho com esse tipo de re-renderização. Ó, ele está começando com Rider. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um VIF para ele não começar exibindo. A quantidade, se ela for zero, ele nem vai exibir. Na verdade, invertido, né? Também não funciona. Que bagulho estranho, cara. Essa reatividade. Tá, o que a gente pode fazer? Tentar com o style. O style é parecido com classe. Só que esse problema de reatividade é com o Daisy UI, tá? Eu já tive esse problema num projeto que eu estou trabalhando e por algum motivo ele não consegue redefinir as classes, né? Por conta desse problema de renderização que é como se ele não entendesse. Deixa eu fazer um teste aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar todo esse cara e vou jogar para cá para dentro. Já que, caso ele não exista, eu vou jogar aqui o Rider, certo? Exibe badge esgotado. Jogo aqui dentro e coloco os dois pontos. Ainda assim, ele não está funcionando. Olha que estranho. A minha quantidade.value.length, que é esse cara, ela é igual a zero. Só que a classe que ele puxa não é a daqui. É a segunda. Eu acho que esse length está escrito errado. LengthGHT. É isso que está causando problema, talvez. Não? Não. Não. Continua caindo no Rider. Ah, meu Deus, que ódio. Deixa eu colocar aqui para debugar. Vamos debugar aqui e ver o que ele está renderizando. Opa.
ele não tá renderizando nada. Será que tá funcionando? npm run dev. Ele não tá renderizando nada aqui, ó. Ah, porque tá dentro do Raiden, né? Coloquei no lugar errado. Era para ser do lado do nome do produto. Ok, eu quero ver se está alterando. Raiden. Ele não consegue entender essa reatividade de mudança daqui. A gente vai caçar esse problema e vamos resolver ele. Ó. Exhibit badge. Ele está olhando para a quantidade. Ponto value. Ponto. Deixa eu ver se length está escrito certo. Que eu tô. GHT tá certo, cara. Translate. Tá certo. Ponto length. Ah, não é ponto length, não é uma string, gente. É ponto value. O value é igual a 0. Ah, olha só, vacilei. Mas a computed agora funcionou. Poxa, que vacilo. Legal. Então, a classe que eu estou fazendo aqui, ó, ela pode ser assim, né? Tanto passando a computed inteira para cá, quanto eu poderia tirar tudo isso daqui, deixar lá fixo e renderizar só o Raiden quando necessário. Eu vou tentar fazer aqui, bora ver se vai funcionar, porque eu já tive alguns probleminhas, como eu falei, de reatividade com o DaisyUI. Vamos ver, tá igual a 0, sumiu. Então ele simplesmente acrescentou esse daqui utilizando o 2 pontos class. A mesma coisa acontece se você quiser fazer algum tipo de style. Por exemplo, aqui é text, na verdade font size, sei lá, vou colocar 10 pixels. Em teoria, ele deveria setar isso, se bem que vai ser ali no badge, né? Aqui, ó. Ele vai colocar, tá ali, font size, né? Fonte 10 pixels. Então ele coloca o style e você pode fazer ele de forma dinâmica também, dessa mesma forma que eu fiz aqui. Então você pode fazer uma computed e retornar o que ele precisa ser inserido, né? Mas preferencialmente a gente utiliza a classe com o bind. Esses 2 pontos aqui significa fazer um bind, né? Fazer uma junção ali para que ele se torne reativo. Então, toda vez que a quantidade for igual a 0, ele não vai fazer nada, na verdade. Tá ao contrário isso, né? Se a quantidade for igual a 0, ele vai exibir o badge, senão ele vai ocultar o badge de esgotado. Então, a quantidade está igual a 0, ele está exibindo, e se for maior, aí ele vai tirar o esgotado porque tem quantidade dentro do estoque. Ai, até cansei nessa daqui por conta desse problema do ponto length, eu vacilei muito. Mas acontece. Então aqui na documentação você vai achar os mesmos exemplos, ó. Utilizando, aqui no caso do objeto é quando você quer utilizar mais de uma lógica ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ele vai estar ativo se o isActive for true. O text danger, né, ele vai mostrar essa classe caso o reserro esteja true. E por aí vai. Então você vai trabalhando com true ou false para exibir ou não isso. Legal. Aqui você também pode fazer, ó, se ele é ativo, ele vai mostrar o asActive, se não, não vai mostrar nada. Também pode fazer em formato de array, né, quando você tem muitas coisas. No geral, é isso. A mesma coisa no style, como eu expliquei, você pode fazer o bindzinho, fazer true, false, ou passando o string, né, dizendo aqui, por exemplo, font size mais o sufixo pixel. Então, se for subindo, ele vai fazendo a reatividade ali. Ok. Agora a gente tem aqui a renderização condicional, que é mais ou menos parecido com isso que eu já fiz, só que eu fiz utilizando classe. Qual é o problema da classe? É que por mais que ele esteja hidden, né, que é oculto, ele ainda existe no DOM.
E isso, dependendo da lógica que você tiver, da quantidade de componentes na tela, pode acabar deixando a sua aplicação um pouco mais pesada. E o que eu quero? Eu quero ocultar de fato e remover esse cara do DOM. Como é que eu faço isso? Vai utilizar a mesma lógica que a gente tem aqui, certo? Só que em vez de retornar uma string com a classe, a gente pode fazer trazendo true ou false. Então, a quantidade é igual a 0, ele vai mostrar true. Se não, ele vai deixar false. E aí, em vez da gente fazer o bind com a classe, eu removo daqui, já que agora ele mostra true ou false, e eu faço um vif. Isso é uma condicional. Então, se estiver true, mostra. Se não estiver, não mostra, porém, remove do DOM também. Então, ó, a quantidade está 0. Vou mostrar para vocês que ele existe aqui, ó, badge DOM. Agora, olha o que acontece quando eu mudo. Ele removeu. Então, o elemento deixa de existir dentro da nossa aplicação ali, da nossa renderização da nossa aplicação. E se eu quiser mostrar outra coisa? Por exemplo, quando esse aqui está sendo exibido, eu vou mostrar, né, o esgotado. Agora, caso não seja esse, eu quero mostrar um outro, sei lá, promoção. Então, eu coloco outro badge aqui embaixo. Eu chamo ele de promoção, ou últimos em estoque, né? Últimos em estoque. Só que em vez do vermelho, eu quero usar uma outra cor bonitinha. Vamos colocar um verde aqui, ó, success. Então eu tiro aqui esse beige red, coloco success, success, e tiro o wave. Ok? Ele vai continuar exibindo aqui, ó, últimos em estoque, beleza. Só que eu quero que ele exiba somente quando esse não for exibido. Então, em vez de VIF, eu coloco um VElse. E aí o que acontece? Vamos dar um F5, ó, o esgotado está sendo exibido, porém quando eu mudo a quantidade, ele muda para o VElse, né? Ele fez o if-else. O VElse só pode ser utilizado logo após um VIF, senão ele não vai funcionar. Então você precisa ter um VIF para poder utilizar um VElse logo em seguida. Então ficou bem legal. Fica reativo, bem rapidinho. Você tem o VElse if também, que eu não aconselho muito a utilizar, porque isso acaba deixando a sua lógica muito grande, né? Mas você pode fazer aqui, por exemplo, ó, VIF. Se o tipo for igual a A, ele vai exibir A. VElse if, se o tipo for igual a B, você vai usar o B. VElse if, tipo C, vai mostrar o C. Aí no final, caso não seja nenhum dos três, ele coloca o VElse. Então não é nem A, nem B, nem C. Essa também é a forma de você mostrar a renderização. Existe o VShow. Qual é a diferença do VIF para o VShow? Vamos apagar aqui o VElse, deixar só o VIF. Aí, em vez de VIF, eu coloco o VShow. O VShow... Meu Deus, o meu W não está funcionando mesmo, gente. Vou ter que dar uma apertada muito forte. O VShow, ele é muito parecido com a parte de classe que a gente fez ali, olha só. Ele está sendo exibido, certo? Quando eu coloco aqui, quando eu ativar o VShow, ó, ele coloca um display none automaticamente. Então o que acontece? O VShow ele continua existindo no DOM, né? O elemento continua existindo, só que com um display none. Vamos dar prosseguimento. Tem outras coisinhas aqui ainda. VIF com if before. Não, beleza. Então, renderização de lista. Isso é quando a gente tem uma quantidade grande de informações, principalmente array, e eu quero exibir ele dentro da minha tela. Então, por exemplo, hoje a gente só tem um tend, certo? Que é esse nosso componente de card aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora 3 tends. Para isso, eu vou precisar modificar algumas coisas aqui. Primeiro, o nome do produto, ele não vai vir mais desse nome do produto que a gente tem aqui. A gente vai ter um array. Então, eu vou primeiro começar criando o array para depois ir modificando as coisas. Então, eu vou ter aqui, ó, const produtos igual. Aí eu vou colocar um arrayzinho aqui fixo. Não precisa ser reativo nesse caso. E eu vou colocar um objeto, vai ser um array de objetos para a gente ter mais de uma informação. Então, por exemplo, eu vou ter o nome do produto. Esse nome do produto vai ter aqui, por exemplo,
tênis Nike. Eu posso colocar a quantidade em estoque, então a quantidade vai ser numérico, né? Vou colocar aqui, sei lá, 50. Eu vou ter o preço. Preço pode ser em string, sei lá, R$100. Assim. Só para questão de exemplo. E aí, eu vou ter mais de um. 2, 3. E esse aqui vai ser tênis Puma. Esse aqui vai ser tênis... Qual outra marca? Olímpicos. Acho que escreve assim. Só que aí eu vou colocar informações diferentes para a gente ver que a renderização realmente funciona. 30. O Puma vai ser 200 e o Olímpicos vai ser 500. Pronto. A gente criou o nosso array e agora eu quero renderizar ele dentro desses cards, só que de forma dinâmica. Então, eu vou remover esse badge esgotado aqui agora. Vou deixar somente o nome. Opa! Somente o nome. Ah, faltou a descrição do produto. No lugar da descrição a gente pode colocar o preço, tá? E a quantidade a gente já tem. Ok. Esses botões aqui não vamos mais precisar. Eu vou deixar só um botão fake para ficar bonitinho aqui, para deixar tipo comprar, para a gente entender somente a parte de renderização. Ok. O meu elemento de card é esse aqui, certo? Então é ele que eu quero que repita mais de uma vez e mostre as informações dinamicamente dentro dele. Para isso a gente vai utilizar o vFor. E como é que funciona? Quando eu faço um vFor, eu tenho que apelidar o elemento no caso eu estou utilizando aqui, que vai ser um produto no singular. E ele vai estar dentro, né? Ele vai varrer, vai iterar sobre produtos. Então, eu tenho um produto dentro de produtos. E toda vez que eu tiver um desses produtos, eu vou fazer alguma coisa ali embaixo. Só que aí ele reclama aqui, por quê? Porque todo vFor ele precisa de uma chave para que ele consiga diferenciar os elementos. Então essa chave aqui, normalmente a gente pode utilizar o ID, só que nesse caso não tem. Então o que a gente faz? A gente cria aqui, ó, faz um parêntese e coloca um indexador, um valor para diferenciar eles. E aí, ó, o erro some. Para organizar bonitinho, eu vou deixar aqui, ó, o vFor, a chave embaixo e a classe aqui embaixo para a gente ficar visualmente melhor, que a gente entender melhor. Beleza. E aí o que acontece? Esse produto vai conter a informação de cada um desse a cada interação. Então, eu preciso do produto aqui, ponto nome, que é o nome que eu coloquei lá embaixo. Descrição a gente não tem mais, a gente colocou o produto ponto preço. E por fim, produto ponto quantidade. Com isso ele teria que renderizar 3 vezes o mesmo card, mostrando o nome, preço e quantidade de cada um a cada interação. Então se a gente voltar aqui, ó, eu tenho o tênis Nike, eu tenho o tênis Puma e eu tenho o tênis Olímpico. Como a gente não utilizou nenhuma classe de grid ou de flex, ele acabou ficando um embaixo do outro, né? O que a gente pode fazer é colocar aqui nessa div acima classe flex. Com isso ele coloca um do lado do outro. Se eu quiser dar um pequeno espaçamento, eu vou colocar aqui um gap, que é um espaço entre os elementos. Eu posso colocar um gap MD, por exemplo. Gap, eu não sei se ele tem SM, deixa eu colocar um valor então, 3. Eu acho que ele não tem mais pré-definido assim, deixa eu procurar aqui, ó, gap. Tem que ser um number mesmo. Eu pensei que tinha tipo SM, MD e tal pré-definido, beleza. Então, o gap 3 vai ter tipo uma quantidade específica ali entre os elementos, ó. Grid com os 12, esse aqui ele usou grid, por exemplo, e colocou 2 colunas por linha. E aí colocou o gap entre eles, por isso que ele ficou, ó, o gap em cima e gap embaixo. No nosso caso, eu coloquei o gap aqui, vou colocar mais um pouquinho, 4, para ficar mais bonito. Ficou legal? E aí eu consegui renderizar, ó,
diferentes informações num único elemento. Então, em vez de eu ter que copiar e colar esse mesmo elemento de card, na verdade eu só criei aqui, ó, um array, e dentro desse array eu coloquei as informações de forma dinâmica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais um, só pra gente ver como é que vai ficar. E aqui vai ser o tênis ASICS. Esse aqui vai ser R$1.000, bem caro. E aí ele tem só 5 em estoque, porque ele é muito requisitado. Olha só como é que ficou a nossa renderização. Ele colocou o tênis ASIC. A imagem, se a gente observar, ela tá igual para todo mundo. O que a gente pode fazer? Pegar umas imagens aqui para ficar diferenciado. Então, tênis Puma. Pegar um tênis qualquer aqui, só uma imagem da internet. Esse aqui, que tá bem cara de produto. Ó. Copiar o endereço do link. E aí a gente pode colocar o do Nike, a gente já tem, né? IMG, eu vou deixar aqui em branco. O do Puma é esse que eu vou colocar agora. Então eu vou colocar aqui o endereço do link. A gente vai... Opa, esqueci de colocar IMG, pô. IMG 2 pontos. Aqui eu vou colocar mais um. IMG 2 pontos. E aí eu vou procurar agora mais um endereço aqui. Tênis... Opa! Tênis Olímpicos. Esse aqui é bem de guerra mesmo. Todo mundo usa esse tênis. Vamos colocar aqui. E vamos pegar mais um, que vai ser o ASICS. ASICS. Esse azul aqui que eu gosto de azul. Aí vamos colocar aqui. IMG. E a renderização. Na verdade o link. Vamos só pegar esse endereço do Nike aqui que faltou. Que é o do tênis Nike. Para assumir com esses vermelhos aqui, eu vou remover, tá? Foi os exemplos anteriores, o nome do produto não usando, quantidade também não, e nem essa parte aqui de ref. Pronto, vai ficar somente isso. E aí a gente vai utilizar aquilo que a gente aprendeu anteriormente, que é fazer o bind, né, de um elemento. Então a gente coloca os 2 pontos na frente, e aí eu vou colocar o produto.img. Fiz o bind, fazendo como se fosse uma interpolação dentro do SRC, de forma dinâmica. Voltando aqui, e somente um não funcionou, tá? Que foi o nosso tênis Puma. Talvez o formato da imagem, alguma coisa do tipo. Vamos pegar outro. Tênis Puma. Vamos ver um bonito aqui, ó. Esse aqui é bonito. Copiar o endereço da imagem. Vamos ver se esse formato aqui tá legal. PNG. Será que ele deixa? Deixou, olha só. E aí pronto, a gente tem 3 tênis diferentes. A imagem daqui ela tem um tamanho diferente desses outros, né? Esses outros aqui são aqueles formatos de site de venda mesmo. Quer ver? Se eu pegar um Nike aqui, pegar desses sites de venda, provavelmente vai ficar do mesmo tamanho. É por conta do padrão de tamanho da imagem. Cadê? Ó, aí ficou bem parecido agora. E a gente conseguiu tornar tudo na nossa tela dinâmico. A imagem, o título, o preço e a quantidade. Então é assim que a gente faz a renderização de listas dentro do Vue. É de uma forma muito simples, eu considero muito simples, tá? Você pode ter um VFOR dentro de um VFOR também. Exemplo legal para a gente fazer isso. Vamos fazer um VFOR dentro de um VFOR. Primeiro eu vou pegar um componente aqui do DaisyUI. Deixa eu procurar aqui componentes. O que eu quero seria um pequeno círculo vermelho, branco, verde, alguma coisa do tipo, para a gente colocar como se fossem as cores que existem do tênis. Deixa eu ver se Avatar permite colocar cor. Aqui ele não coloca uma cor não. Deixa eu ver o que mais ele tem aqui. Stats. Está, ó, esse cara aqui que eu quero. Que seriam as cores disponíveis. Então ele tem aqui, ó, Primary, Secondary, Asset. Beleza, eu preciso de apenas um desse. Opa. E aí o que acontece? Dentro do nosso produto, né, no caso de um desse, o que a gente faz? Vou colocar aqui em cima da imagem cores, que seriam as cores disponíveis. E ali vai ser um array, já que eu quero fazer uma interação, tipo um VFOR, e mostrar todas as cores disponíveis. Não esquecer a vírgula aqui no final. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo,
As cores disponíveis pode ser, ó, primary, secondary, accent, neutral, tarará, tarará. Nesse caso daqui, eu vou usar as cores do próprio Daisy UI, mas a gente poderia usar red, black, white, por aí vai, tá? Vou colocar aqui, ó, primary, vírgula, secondary. Duas cores disponíveis, secondary. Beleza. Desse outro aqui, eu já vou colocar aqui success e accent. Desse outro aqui, vamos ver quais as outras cores que tem que eu não estou de cabeça. Vamos colocar warning neutral. Warning, meu W tá horrível. Warning neutral. E por último aqui, a gente pode colocar qual é que tem de info e erro. Info, erro. Pronto. Legal. Então agora a gente tem um array chamado cores. E eu já tenho aqui o meu v-for. E dentro dele eu quero mostrar essa opção de cores. Então eu posso criar um outro parágrafo aqui embaixo. Ó. Vou fazer um Alt Shift para baixo. Ele copia. Não preciso desse text accent. Posso tirar isso aqui. E aí a gente vai copiar esse elemento aqui, que é o que eu quero testar. A gente vai simplesmente colocar ele aqui com essa cor. Por que ele deu um errozinho aqui? Valid end tag. Será que é porque eu tenho que Não. Eu acho que eu apaguei alguma coisa que eu não deveria, hein? O P tá fechado, esse P aqui tá fechado também. Eu preciso disso? Não. Não tô entendendo o erro. Deixa eu copiar e colar de novo aqui. Copiar esse. Colar de novo. Por algum motivo ele tá reclamando, eu não sei porquê. Beleza, ele mostrou aqui, ó, rosinha. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro dessa div, a gente vai ter o nosso outro v-for, que vai ser para renderizar a cor dinamicamente. Então, olha só o que a gente vai tentar fazer. Um v-for em... esse aqui vai ser cor em produto.cores. E, claro, a gente não pode esquecer do nosso segundo index. Então, em vez de index aqui, eu vou chamar de index color. Para a gente colocar a nossa key. Index color. Opa, color. Pronto. Beleza, criei um outro index e fiz o meu v-for dentro dessa parte de cores. Agora, eu preciso pegar essa cor e, em vez de colocar aqui esse status primary, eu vou fazer um bind da classe que vai ser o status traço. Por quê? Tem que ser esse status traço, porque aqui, ó, para fazer a cor tem que ser status traço o nome da cor. Então, olha só, ele tá dando um errozinho no final do P aparentemente. Que estranho, porque o P tá fechado. Talvez seja porque não deveria ser P, né? Talvez seja div, é isso que ele tá reclamando. Então, status traço, e aqui eu vou interpolar a nossa cor. Vamos ver se funcionou. Não funcionou. Aqui ficou uma cor, a primeira, rosinha, mas as outras aparentemente não funcionaram. Para eu ter certeza do que está acontecendo, eu vou jogar aqui dentro para eu ver ele renderizando o texto. Na verdade aqui é uma interpolação, assim. Vamos ver se ele está gerando certinho ali. Opa, não salvou. Agora sim. Status primary. Deixa eu fazer aqui cada um desse aqui ser um P. Que aí ele coloca um em cada linha.
Ou pelo menos deveria, né? Será que é porque tá dentro desse cara? Se eu colocar um pré. Status primary, status secundário, status ascent, status neutral. Aparentemente era para funcionar, mas como eu já falei, esse problema de bind das cores às vezes me pega. Produtos cores, produto cores. E se a gente colocar a classe completa? Status primary e status secundário. E aqui, em vez de a gente ter que prefixar com status, a gente colocar direto a cor. Vamos ver. Ó, deveria funcionar aqui nesse primeiro, ele não funcionou. Desculpa, não tem essa chave. Ah, agora funcionou. Então, quando a gente tenta fazer esse bind entre as classes, no DayZUI ele não funciona, ele não consegue renderizar. Então, é preferencialmente você utilizar o nome da classe completa, aí funciona. Por algum motivo, tá? Eu tenho que dar uma estudada no motivo disso. Mas eu já tive o problema, que eu já alertei vocês anteriormente. Então, quando a gente com o compute disso funciona. Então, fazendo assim, ó, ele vai colocar as cores. Deixa eu colocar um gapzinho aqui, ver se vai funcionar. Text ascent, não precisa mais disso. Coloca aqui um gap, sei lá, 3. Só que eu teria que colocar flex, né? Um flexzinho aqui só para eles darem uma separadinha. E aí funcionou a nossa renderização de cores com um array dentro de um array. Então essa é mais uma possibilidade que a gente tem. Dando prosseguimento aqui na documentação, a gente tem os events, que são o @click que eu já mostrei. Basicamente é quando a gente tem um botão para a gente fazer alguma ação e chamar alguma função. Então a gente simplesmente coloca aqui, né? Não precisa ser necessariamente no botão. O botão é porque normalmente a gente utiliza, mas por exemplo esse card aqui ele pode ter um @click. Quando eu fizer isso ele vai mostrar, sei lá, mostrar alerta. Isso aqui é só para a gente exemplificar. Então eu vou colocar uma function aqui, mostrar alerta, que vai nos mostrar um alert na tela dizendo promoção imperdível. Desse jeito. Então, se eu clicar em qualquer card aqui, ó, ele mostra a promoção imperdível, independente do card que eu clicar. Show? Esse é um dos eventos, que é o de clique. Vamos ver se tem mais algum outro aqui que a gente precise. Tem os eventos modifier também, o click stop, submit prevent, mais alguns outros que a gente não usa tanto, tá? Tem os modificadores de teclado. Então quando eu der pressionar o enter, né, ele vai submeter um formulário, por exemplo. Então aqui ele tem vários exemplos desses. Modificadores exatos. Tem o de mouse, então se você clicar com o botão direito, botão esquerdo, botão do meio, por aí vai. Essa parte aqui dá para você revisar na documentação, é bem simples, mas o @click é o que a gente mais utiliza. E aí vem aqui a parte que mais interessa. Form input bind. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente já estruturou essa tela aqui, fez alguns testes, eu vou ir para outra tela chamada About. Essa About eu vou remover isso que tem aqui, vou deixar somente uma div, vou deixar aqui formulário. Vou tirar esse CSS também, que a gente não vai estar utilizando no momento. E modificar o nome, tá? About View, eu vou colocar Form View, pra gente saber que é um formulário. Beleza? Enter. Não esquecer de alterar a nossa rota, já que não tem mais o componente About View, agora a gente tem o componente Form View. Form View. Pronto.
Em vez de about, a gente vai colocar form. E aqui no name, form também. Ok. No nosso home view, a gente precisa de um jeito de sair dessa tela e ir para a tela de formulário. Para isso, a gente pode colocar um botão abaixo do nosso ver fora aqui, ó. Posso criar uma outra div, colocar um botão e ir para formulário. Se a gente colocar somente botão, olha só o que acontece. Ele ficou aqui em cima, né? Na verdade, ele entrou no flex. Deixa eu fazer o seguinte. Vou chamar... Deixa eu ver se eu consigo colocar um W full, se ele vai deixar. Se eu colocar flex call, também vai continuar ali. Vou tirar ele de dentro desse cara. Deixar aqui embaixo. Então, ficou aqui, ó, se eu deixar somente o botão, ele fica desse jeito. Mas quando a gente coloca a classe de botão, deixa eu só lembrar qual é o nome dela aqui, que tem um botão... Aqui, ó, é a BTN. A classe BTN é que dá o formato para o botão. Ó, agora ele já ficou mais gordinho. E a cor é a BTN, por exemplo, Primary. Que... BTN. Que dá a coloração para o botão. Eu posso colocar, por exemplo, margens aqui para não ficar tão colado. Então, posso fazer um padding 3 e um MT3 para ele dar um espaçamento aqui, ó, e para formulário. E aí eu vou colocar aqui o meu @click, que vai, vou colocar chamar de go to ou ir para formulário. Já que a gente já está fazendo em português, eu vou continuar fazendo em português. Criamos uma função, ir para formulário. E agora eu vou precisar acessar o meu viewRouter. Para eu modificar de um para outro, o que a gente importa aqui? Preciso fazer o import do userRouter, já que a gente está utilizando o Composition API, do meu view-router. Eu preciso declarar esse composable que ele chama. Então, por exemplo, const router igual ao userRouter, certo? E aqui, esse cara que a gente vai utilizar como o nosso método de rota, onde eu vou acessar o router.push, que eu quero mandar para algum lugar. E eu quero mandar para o /form, por exemplo. Eu posso utilizar dessa forma, utilizando o path da rota, que é esse aqui, path/form. Ou eu posso usar o name. Para eu usar o name, eu passo um objeto name e digo qual é o nome da rota que eu quero, que se chama form. E eu prefiro utilizar name sempre, tá? Então vamos clicar aqui e ele foi para o formulário. Show! Essa é a forma da gente utilizar o viewRouter. É muito simples. Então vamos lá dar continuidade ao nosso formulário. Beleza, já fui para essa página. Agora eu vou estruturar ela para a gente poder fazer aqui a parte de bind dos formulários. Então, dentro do nosso Daisy UI, a gente tem aqui uma parte de formulários. Então a gente tem, deixa eu ver, a gente tem aqui o field set, text, input field, esse cara que a gente precisa. Eu acho bonitinho esse daqui que tem um textinho em cima, o option embaixo. Então basicamente a gente copia esse cara. Ups. Aqui. Esse div formulário aqui a gente pode deixar mais bonito também, né? Eu posso colocar ele dentro de um parágrafo, eu posso colocar dentro de um span formulário e colocar aqui que ele tem uma font size talvez maior. Eu acho que dentro do próprio Daisy UI ele tem algumas definições aqui de tipografia, ou ele usa direto do... Acho que ele usa direto do Tailwind. Certo. Então eu vou colocar aqui font size. Como é que era o font size que eu já esqueci de cabeça? Font size. Text LG. Beleza. Text LG. Só para ficar mais bonito. E aqui embaixo eu vou fazer uma div que é onde vai ter o nosso formulário.
Eu posso colocar uma tag form, se a gente quiser, assim como eu posso não colocar. Vamos colocar para ficar uma estrutura um pouco melhor. Eu vou colocar o meu input. What's your name, né? Ele colocou aqui. Vamos ver se ele vai exibir bonitinho, ó. Tá tudo muito colado na tela. A gente pode colocar eles todas as divs aqui dentro de uma div central e colocar um espaçamento. Então eu posso colocar uma div aqui só para ficar mais bonitinho. Class. E aí eu coloco aqui um P, não sei, 5 talvez. Ele dá um espaçamento total na tela, ó, para não ficar tão colado. Que mais? Aqui eu vou colocar nome, né, para o exemplo do nosso formulário. Qual o seu nome? Legal, ficou bonitinho. Esses options aqui a gente não vai precisar, eu deixo então só qual o seu nome. E eu vou deixar mais um aqui, que vai ser qual o seu estado. Ok, ficou os dois. E por fim, a gente coloca o nosso button, que a gente já sabe como constrói. Enviar. Não esquecer a nossa classe btn primary. Ó. E aí eu posso dar aqui um espaçamentozinho, uma div, coloco aqui uma class. Na verdade, a gente pode colocar o espaçamento no próprio form. Se a gente colocar aqui um class flex e colocar o gap, colocar um gap 3 talvez, ele já vai dar um espaçamento entre eles. Vamos ver o que mais. Itens center, para ficar mais centralizado. Ok, então o que eu preciso fazer? Eu quero preencher esse formulário, né, com as informações e enviar. Como é que funciona isso utilizando o bind do Vue.js? A gente utiliza o vModel, é a maneira mais simples de fazer isso. Então, no nosso JavaScript, então vamos criar aqui um script com setup para ficar mais simples o nosso código. A gente pode colocar o lang.ts, que ele força aqui, né, tá me obrigando a colocar TypeScript. E aí a gente vai criar um form que seja que tenha reatividade. Então eu faço um import ref from view, e aí eu vou criar o const form igual ao objeto que eu quero. Na verdade, desculpa, faltou o ref. E aí eu vou criar o objeto que vai conter o nome, ele vai começar em branco, e o estado. Beleza. Feito isso, agora a gente precisa conectar aos meus inputs. Então aqui onde tem o input, a gente coloca o nosso vModel, certo? E aí, esse aqui vai ser o form.nome, e esse aqui o form. Opa, faltou vModel, form.estado. Beleza. Isso aqui fez basicamente a conexão. Para eu ter certeza que isso está funcionando, eu gosto de colocar sempre um debugzinho aqui, ó, do form, por exemplo. Só que tem que colocar as duas chaves para que ele faça o bind. Então, form. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou. Ó, eles começam vazios. Se eu escrever aqui meu nome, Patrick, veja que ele já vai alterando automaticamente. Monteiro. E o estado, SC. Então ele já está funcionando. Isso é o básico para a gente utilizar formulários. E aí como é que eu faço para enviar, por exemplo, essa informação na hora que eu clicar aqui? A gente pode colocar um @click, submit, né? Enviar, vamos colocar em português. Enviar, form. Então o que eu posso fazer aqui? Uma função que se chama enviar form, que eu tenho que mandar para algum lugar. Eu vou colocar um alert aqui somente para a gente simular. Mas o que tem que ser enviado nesse alert?
o form.value. Só que se eu fizer isso aqui, ó, Patrick SC e clicar em enviar, ele mostra um objeto. Então o que a gente pode fazer para simplificar e exibir esse texto ali? Um JSON JSON.parse, na verdade stringify, nunca sei escrever isso, hein? Stringify, acho que é assim. E aí a gente passa o form.value. Ele vai pegar o objeto e vai converter para string e mostrar no nosso alerta. Então eu vou colocar aqui Patrick e SC. E foi enviado essa informação. Basicamente é isso. Se a gente observar, toda vez que a gente envia, ele está apagando as informações do formulário. Se eu não me engano, isso acontece por conta do botão está dentro do formulário. Então a gente pode fazer aqui um arroba, eu acho que é assim, submit, tá? Ponto stop. Se eu não me engano, isso aqui evita que ele envie o formulário e recarregue a página. Então, Patrick Monteiro, SC. Eu vou enviar. Não, ainda continua apagando. Deixa eu me lembrar como é que a gente faz isso. É prevent, talvez. Prevent. Deixa eu ver se ele vai fazer agora certo. Patrick, SC. Flow. É o Prevent. O Prevent evita que ele faça esse recarregamento da tela, né? Que é some com os dados. Por quê? Porque é o funcionamento padrão de navegador com HTML. Quando eu faço um submit no formulário, ele envia e aí apaga as informações, porque ele recarrega. Mas o nosso bind é basicamente isso. O select, ele funciona bem parecido, tá? Eu vou pegar um selectzinho aqui só pra gente ter de exemplo, senão essa aula vai ficar gigante, ela já tem 1h20, Jesus Cristo. Vamos pegar esse aqui, ó, das cores, copiar, ok, colocar aqui. E aí a gente coloca o vModel. Eu vou colocar esse daqui para colocar, por exemplo, eu coloco empregado. Está, na verdade, está empregado. Eu coloco sim. E aqui eu coloco não. Nas options a gente precisa colocar o value, né? Então aqui seria assim. E aqui value seria colocar sem acento. Não. Ok. E dentro do nosso form, para a gente poder fazer esse bind, a gente coloca o empregado. Por padrão, ele vai começar em branco. E agora dentro do select a gente precisa colocar o nosso vModel também. Então vModel form.empregado. Então eu coloquei mais um dado, só que agora utilizando o select. Está empregado? Bora ver. Patrick, estado de Santa Catarina, que é onde eu moro atualmente, e vou colocar assim. Olha só, ele mudou. Então, essa é a forma básica de fazer o bind entre os componentes, principalmente de formulário. O de checkbox vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhada como é que é o checkbox aqui do Daisy Y. Field, ele tem um inputzinho. Eu acredito que seja a mesma coisa, tá? Mas vamos testar. Não custa nada, já que a gente está numa aula experimental aqui, testando um monte de coisa. Vou colocar aqui colocar programador. Saber se a pessoa é programador. Você é programador. Vamos ver como é que exibiu aqui, ó. Você é programador? Pampa, beleza. Cadê o meu pré? Tá ali. Deixa eu colocar o botão aqui e colocar depois do form essa informação, para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar aqui mais uma informação. Programador, 2 pontos. Vou começar com false.
porque checkbox é true ou false, né? E aí, dentro desse input, eu vou colocar aqui, ó, o vModel form.programador. Vamos ver se ele funciona. Ó, começou falso, então ele começou apagado. Se eu marcar, não modificou. Não modificou porque eu acho que precisa de alguma coisa. Será que seria um value? True? Ah, é isso. É porque assim como o select, você precisa colocar o value aqui também, né? Então, eu coloquei que o valor é true quando ele está marcado e por default ele é false, que é o que eu comecei aqui. Então, eu faço o vModelzinho ali também e toda vez que eu marco ou desmarco, ele modifica o valor do nosso formulário. Top! A mesma coisa vai ser com o radio button, o select eu já mostrei, né, que ele precisa passar a option para poder passar o valor. No geral, a parte de formulários é isso que a gente precisa. Tem algumas coisinhas aqui mágicas, né? Passar o vModel aqui, por exemplo, o trim, ele vai limpar os espaços em branco. O number vai converter o valor para numérico, né? Forçar que seja um valor numérico. No geral é isso. Por último, eu vou mostrar aqui a parte de watch para a gente encerrar essa aula, senão ela vai ficar gigante. Mas o que é o watch? Para que ele serve? É caso eu queira fazer alguma coisa por conta de alguma ação na tela. Então, digamos que se ele for programador, se isso aqui for true, eu quero mostrar mais uma informação que pergunte para ele, vou colocar um input, na verdade, olha só, que pergunte para ele qual sua linguagem preferida, qual sua linguagem preferida. E aí eu vou colocar aqui linguagem, por default vai ser aspas, e eu vou fazer o bind aqui, ó, na parte de linguagem com form.linguagem. Placeholder, vou colocar aqui, ó, exemplo Java PHP. Aqui no nome, placeholder exemplo fulaninho. O estado exemplo, só para ficar bonito, né, nosso formulário aqui, SC. Vamos ver aqui como é que ficou. Legal. A linguagem está sendo exibida, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou fazer uma lógica onde eu tenha mais um outro carinha aqui que seja reativo, que vai ser mostrar linguagem. E aí ele vai começar com ref false. False. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver. Para a gente usar o watch, a gente tem que fazer aqui, ó, watch, fazer a importação, desculpa, fazer a importação, e a gente tem que observar alguma coisa. Então, o watch, eu queria observar o form.programador, só que eu não sei se o watch deixa eu fazer isso. Form.value, né? .value .programador. Feito isso, eu estou observando esse cara aqui, ó, certo? Então vamos fazer o seguinte: toda vez que houver uma ação no form.programador, eu quero que seja exibido um console.log com o valor, vou colocar x aqui, ou pode ser tipo fica estranho, português é programador, vou colocar is-programador, programador, para ficar mais entendível. Eu vou colocar aqui uma aspas, programador, e esse valor que vai ser emitido, tá? Esse mostrar linguagem vai ser para quê? Para que a gente mostre ou não esse cara no formulário, if mostrar linguagem. Ele vai começar esse mostrar linguagem como false. Porém, a gente vai primeiro observar se esse watch está funcionando, e caso ele funcione, quando o cara marcar sim, a gente modifica esse valor para exibir no nosso formulário. Então, como eu coloquei um console.log ali, ó,
Aí a gente vem aqui em console, ele tá dando alguma coisa invalid aqui, ó. Invalid watch source false. Getter effect, reactive object, on array, on types, blá 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 blá. Tá. Vamos só ver se funciona. Ok. Eu já imaginava que não dava para fazer esse tipo de coisa aqui. Mas a gente pode observar o form e olhar o new form. Vou chamar assim. Somente para ver se ele vai exibir aqui, ó. Ah, não funcionou também com reativo. Que sacanagem do watch. Vamos voltar lá na documentação. Eu jurava que eu podia ver um objeto, né? Ó, question, tem a new question e a old question. Porém, agora eu estou na dúvida. Aqui, ó, é isso que eu queria. Object.count. This won't work because we are passing number to watch. Ah, eu tenho que fazer assim, ó, para que funcione. Top. Então, em vez de ser dessa forma, eu preciso que aqui seja uma arrow function que olhe o form ponto. Pelo que ele explicou ali, eu acessaria direto. Ah, porque aqui é um reactive, tá? Então seria um ponto value ponto programador. É a única coisa que eu quero. Tá escrito errado, né? Que ele observe esse valor e me dê um console.log toda vez que o valor mudar. Vamos ver. Ah, olha aí, ó. Top. E o que acontece? Se esse valor de programador for verdadeiro, eu quero que exiba um campo de linguagem de programação para ele preencher. A linguagem de programação preferida, que é esse campo aqui, ó, que está false. Ele inicia false. Então vamos colocar aqui, ó. Mostrar linguagem ponto value, modificando ele para o valor que eu tenho no new form. Se for true, mostra a linguagem. Se for false, não mostra. Então vamos ver aqui, ó. O formulário começa não exibindo aquele de linguagem. Se eu marcar aqui como true, ele mostra. Se eu marcar como false, ele não mostra. E é assim que funciona o watch. Ele é um observador. Ele consegue observar alguma coisa reativa e fazer algum tipo de modificação. Existe esse watch e a gente tem também aqui o watch effect, que é esse cara aqui. Esse daqui ele é bem legal para tu fazer, por exemplo, chamadas em API, etc. Por quê? Porque em vez de você ficar observando algo, você pode simplesmente adicionar essa informação. Por exemplo, aqui, ó, ele faz a request e adiciona o valor aqui dentro. Se esse valor mudar, ele refaz essa request toda aqui, sem eu precisar observar o valor. Aquilo que está ali dentro, né, ele é reativo, e toda vez que o valor mudar, ele refaz a lógica que está dentro do watch effect. Então, é bem parecido. Você pode utilizar também esse mediate true, que é o seguinte, ó, dentro do próprio watch. Se a gente observar, quando a gente dá F5 aqui, ele não mostra nada no console. Por quê? Porque ele só observa o watch a partir da próxima modificação dele. Então, assim que eu clicar lá no botão. Agora, se eu passar aqui, ó, o immediate true, assim que for renderizada a tela, eu vou dar um F5, ele já observa esse valor. Então, quando ele entrou na tela, ele já observou. E quando eu clico, aí ele observa novamente. Essa é a diferença de utilizar o immediate true aqui ou não. Então, se eu sem ele, eu não observo nada na renderização da página, somente a partir da minha primeira ação. E aí o watch vai identificar a modificação e fazer isso. Então, essa é a nossa aula básica aqui, aulão básico de como utilizar Vue.js, certo? Olhando aqui as principais funcionalidades, tem algumas outras aqui que são template ref, né, para a gente utilizar a parte de componentização e tudo mais, mas eu posso fazer uma parte 2, onde a gente possa ver essa parte de criar componentes de forma mais dinâmica, reutilizar os componentes e tudo mais. E eu vou tentar preparar esse material para a gente ver junto isso e avançar mais um pouquinho no Vue.js. Mas esse básico aqui já dá para você fazer muita coisa, né? Se você está pegando ali um emprego novo, alguma coisa do tipo,
Essas aqui são as principais funcionalidades que você vai precisar para entender o código de outra pessoa. Claro que para criar alguma coisa do zero você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouco de arquitetura, etc, para montar o seu projeto bem feito. Como eu falei também, eu ia colocar esse projeto no ar. Então vamos fazer isso agora. A gente vê como ele é super simples. Eu vou colocar o mesmo nome que está aqui, ó, Masterclass Vue 3 2025, tarará. Coloquei aqui, vai colocar aqui aulão de Vue.js 3 2025. Vou deixar público, não preciso marcar nenhuma dessas outras informações. Vou criar o repositório, certo? Vamos fazer aqui um git init, beleza? Um git add ponto, git commit -m, pra gente fit create project Vue 3. Aí ele adicionou um monte de coisa, tarará, tarará. Deixa eu só ver aqui se ele não passou a node modules, né? src, não, acho que ele já criou aqui talvez um git ignore pra gente. Vamos olhar aqui, git ignore, beleza, ele já criou bonitinho aqui. E aí a gente tem que vincular ao nosso repositório remoto. Então a gente coloca aqui, ó, git remote pull e um git push origin main. Ele vai pedir minha senha? Não, já está com a senha configurada aqui. Tá subindo, subiu tudo. Se eu der um F5 aqui no GitHub, já está no ar. Eu preciso fazer o deploy desse meu exemplo para eu mostrar para o meu cliente. A gente pode fazer o deploy localmente. Então a gente faz aqui um npm run build. Aí ele vai rodar e gerou a nossa build. Na verdade ele falou ali, ó, que tem alguma coisinha dando problema. O type checked is not assigned to type n. Na verdade, eu acho que não precisa disso, tá? Cadê? Tá no form. Esse type checked. Checkbox e checked. Eu acho que não precisa disso aqui. Ok, gerou. Ele demorou meio segundo para gerar a nossa build. Gerou esses artefatos aqui. Os artefatos ficam dentro da dist. Então, se a gente observar aqui, ele deve ter criado, eu acho que uma pasta dist, que é essa daqui, com os artefatos da nossa build. E aí, como é que a gente faz para publicar isso? Eu uso a Netlify, certo? Por quê? Porque é fácil, simples, de graça, pelo menos para as coisas que eu uso. Ele vai pedir meu código aqui. Eu tenho dupla autenticação, né? Eu não sou besta. Os hackers não podem pegar aqui. Vermelho. Invalid to token. Tá no certo? Deixa ele atualizar aqui, que eu acho que o horário estava diferente. 580. Oxi. Tô usando o token errado. 826.130. É por isso que estava dando errado. Eu estava usando do GitHub. E aí você pode simplesmente importar um projeto existente do seu GitHub aqui. Então é o Masterclass. Como é o nome do nosso projeto? Masterclass Vue 3. Aí ele vai pesquisar aqui, ó. Achou? O site name eu vou colocar Masterclass Vue. Pronto. Ele vai rodar a main, a build, base directory eu acho que ele já não precisa. Aqui ele vai pegar a dist, tudo isso ele já pegou de forma automática. O Netlify, né, quando ele identificou que é um projeto Vite com Vue. E aí eu dou um deploy. A gente aguarda. Se a gente quiser, a gente pode clicar aqui para a gente olhar o log do deploy, vendo o que ele está fazendo. Demora um pouquinho às vezes. Principalmente porque é a primeira vez que ele está fazendo, então ele vai montar ali o ambiente para a gente, né? Netlify, build, deploy your site or CDN.
É normal demorar a primeira vez. Ó, eu dei F5 aqui, ele já até atualizou. Ok, tá fazendo aqui, montando um ambientezinho pra gente. Ó, download Linux. Aí ele vai inicializar a máquina e logo em seguida ele vai fazer a build aqui pra gente, ó. Meu Deus, já foi. Que rápido! Aí a gente pode voltar aqui no site overview, a gente tem o link aqui e pode clicar. Olha só. Funcionando. E está no ar. Eu posso pegar esse link aqui e deixar no nosso GitHub aqui também. Vou tirar só o form do final, vou deixar aqui só esse. Topics View 3. View 3. Opa! Course. Tutorial. Pronto. E aí a gente tem o nosso projetinho. A gente fez as aulas, seguindo a documentação, gerou uma build, colocou no GitHub e ainda publicou e deixou ele online. Olha que top. Então eu termino por aqui essa aula. A próxima a gente pode ver algumas coisas, né, de como componentizar, reutilizar, utilizar algumas coisas mais avançadas, que o Vue tem muita coisa bacana agora na Composition API que permite essa parte de personalização. Então, sigam o canal, compartilhe o vídeo, dê hype, manda um valeu aí se você gostou, se ajudou você, manda um pix, me pede meu pix, sei lá. Dê uma ajuda de qualquer forma aí. Eu agradeço a todos vocês que assistem aqui, que comentam, que curtem, que compartilham. E a gente se vê numa próxima.